Fala galera, Nação Tricolor, vamos aqui para um vídeo sobre o relatório de comissão do Conselho que prevê déficit. Alerta no São Paulo, bomba, parem as máquinas. Isso mesmo, relatório de comissão do Conselho prevê déficit e alerta São Paulo para conter crise financeira. Comissão formada por 5 membros do Conselho Deliberativo do clube apresenta documento com sugestões para o Tricolor. Veja detalhes. Um relatório elaborado por uma comissão financeira do Conselho Deliberativo do São Paulo, formada por 5 membros, alerta para o risco de déficit e aumento da dívida do clube ao final de 2025. Como é que pode, hein, galera? Com as negociações que foram feitas aí, o dinheiro que entrou em caixa, como é que pode isso? Vamos lá. O relatório foi apresentado pela comissão aos conselheiros em reunião no último dia 14 de agosto e analisa apenas as contas da primeira metade de 2025. O documento prevê um aumento nos gastos gerais do São Paulo, sugere opções para conter a crise financeira e define a venda de jogadores como um alento. A principal preocupação apontada pela comissão é o provável aumento da dívida, com uma previsão de déficit ao fim de 2025. O orçamento aprovado em 2024 previa superávit de 44,8 milhões de reais. Detalhe, hein, galera? Escutem só, o orçamento aprovado em 2024 previa superávit de 44,8 milhões de reais. Como é que pode isso? Volto a perguntar aí, galera. Comentem aqui o que vocês acham sobre isso. O grupo de conselheiros, porém, acredita que mesmo com a venda de jogadores acima do esperado, o São Paulo deve fechar a temporada com 48,6 milhões de déficit. Sem as vendas, a previsão seria de 118,6 milhões de reais no vermelho. A projeção, quando o relatório foi apresentado, era de terminar o ano com a dívida total do clube ainda mais perto de 1 bilhão de reais. Em 2024, era de 968,25 milhões de reais. A previsão de um resultado ruim ao fim de 2025, de acordo com o relatório, se dá principalmente porque as despesas do clube têm crescido 20% a mais do que as receitas de forma contínua. O Morumbis, por exemplo, aponta o documento duplicou seus custos no primeiro semestre. Ao todo, as despesas superaram no primeiro semestre em 54 milhões de reais, o que havia sido orçado pelo São Paulo para este ano. De acordo com o documento, a previsão era ter 403,8 milhões de reais de gastos de janeiro a junho, mas o clube ainda, segundo o relatório, gastou 457,93 milhões de reais. Assim, a comissão prevê fechar 2025 gastando 118 milhões de reais além do esperado. Por outro lado, as receitas também ficaram acima do previsto. De acordo com o documento, São Paulo previa 357 milhões de reais de receitas nos primeiros 6 meses e conseguiu subir esse número para 424 milhões de reais, 66 milhões de reais acima do esperado. A comissão também alertou para o valor da folha salarial do São Paulo. O relatório mostra um gasto mensal de 28,3 milhões de reais com elenco por mês no primeiro semestre. Somando o futebol profissional e de base, o tricolor, de acordo com o relatório, extrapolou em 22% os gastos nos últimos 3 meses do primeiro semestre. Além disso, São Paulo também arrecadou mais do que se esperava com venda de jogadores. A previsão apontada pela comissão era de 44,21 milhões de reais no primeiro semestre. Entretanto, o tricolor arrecadou 107,28 milhões de reais com as negociações de William, Gomes, Ângelo e receitas por conta do mecanismo de solidariedade e outros direitos econômicos de atletas. Para o segundo semestre, a previsão seria bem mais ousada, 210 milhões de reais em vendas de jogadores de acordo com o orçamento do São Paulo. Como o tricolor conseguiu realizar mais do que o orçado na primeira metade do ano, a comissão sugere apenas mais 120 milhões de reais em vendas. O São Paulo já arrecadou cerca de 75 milhões deste valor com as saídas de Lucas Ferreira e Matheus Alves, que foram contabilizadas apenas no segundo semestre. Outros gastos acima do esperado também explicam resultados piores do que o previsto, aponta a comissão financeira. O Clube Social, por exemplo, gastou mais de 15%, além do prognóstico, nos últimos 3 meses do primeiro semestre. O futebol da base extrapolou em 25% o que era esperado. Diante deste cenário, São Paulo fechou a primeira metade do ano com déficit de 31,8 milhões de reais. Conforme o balancete apresentado no Conselho Deliberativo nos últimos meses, a previsão era ainda pior, 45,8 milhões de reais no vermelho. Soluções. Uma das páginas da apresentação montada pela Comissão Financeira enumera possibilidades para o São Paulo tentar sair da crise financeira. São elas: recuperação extrajudicial,
recuperação judicial, reestruturação financeira operacional e recuperação patrimonial. Reestruturação de dívidas esportivas. Outra sugestão mais imediata é faturar mais de 120 milhões de reais com jogadores no segundo semestre. Com os primeiros 6 meses superaram a expectativa, seria possível ficar abaixo do orçado na segunda metade da temporada e mesmo assim evitar um fim de ano preocupante para os cofres do São Paulo. A apresentação levantou preocupações no Conselho Deliberativo do São Paulo. Assim, o clube busca soluções para os seus problemas, como a venda de jogadores. Um cenário que pode diminuir o agravamento da crise financeira previsto para o fim de 2025 e a possível aprovação do Fundo de Investimento de Cotia. Pois é, galera, como vocês podem ver aqui, né, o tema ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas o São Paulo acredita que a criação do fundo aí será uma boa para ajudar aí nos cofres do São Paulo. Mas é inaceitável, né? Acho que é inacreditável isso aí que está acontecendo com o nosso São Paulo, porque tá vendendo jogadores, vendeu a preço de banana, vendeu, mas vendeu jogadores. E outra, os preços dos ingressos aí, o São Paulo tá botando bastante torcedores dentro do estádio aí, o preço da Libertadores, por exemplo, tá absurdo os valores dos ingressos. Então, alguma coisa tem que ser feita aí, o Júlio Casares tem que se movimentar aí e dar uma solução para isso aí, cara, porque desse jeito não tem como diminuir essa dívida. E aí complica cada vez mais. Bom, é isso o vídeo de hoje. Peço para que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhe e curta, comenta aqui o que vocês estão achando disso aí. Vamos lá, galera, quebrar tudo o tricolor. Valeu!